Bem-vindos a mais um episódio de Reconversa, que é este podcast que eu faço com ele, o lindo, o brilhante, o indefectível Reinaldo Azevedo. Ainda bem que botou na ordem certa, o lindo vem primeiro. É porque você mandou. Isso. No dia de hoje... Como disse Marília Gabriela, até certa idade a gente quer parecer inteligente. Depois de uma certa Só idade, bonito. só quer ser bonito. Mas você foi bonito a vida toda. No dia de hoje nós vamos receber esse homem, essa figura pública, foi um professor da Getúlio Vargas desde o fim dos anos 50, foi ministro da Fazenda no governo Sarney, no início da redemocratização do país, foi ministro 2 vezes, no primeiro e no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, primeiro ministro da Reforma Administrativa do Estado e depois ministro da Ciência e Tecnologia, um pensador do Brasil, da economia, mas não só da economia política e da política e das relações sociais do Brasil. Bresser Pereira, professor, ministro ou professor? Professor. Professor Bresser Pereira, uma alegria enorme tê-lo aqui. Uma honra. É uma honra muito grande. O senhor que acaba, esse noviço que acaba de lançar um livro sobre o novo desenvolvimento, nós vamos ter oportunidade de falar sobre ele. Uma alegria muito grande tê-lo aqui Novo conosco. desenvolvimentismo. Novo desenvolvimentismo. É bom, eu falo novo desenvolvimentismo porque virou um palavrão no Brasil. Claro, Né? Você diz, claro. sujeito é desenvolvimentista. Claro. Que horror. E atrasadista? Não, atrasadista é legal. Atrasadista é ótimo. Livro esse publicado pela Contracorrente, é importante dizer. Você tem alguma vinculação com a Eu Contracorrente? sou editor da Contracorrente. Tenho a honra de ser editor da Contracorrente e de ter, nessa altura, editado esse último livro do professor Luiz Carlos Bresser Pereira. Eu faço isso porque eu ganho para o merchan. Professor, nós começamos aqui sempre pedindo ao nosso entrevistado, que isso aqui não é bem uma entrevista, isso é um bate-papo. Sim. Mas pedindo à nossa vítima, né, que conte um pouquinho da sua história, que faça o seu Wikipedia. Tá bom. O senhor faz para nós? Faço. O senhor não se recusa não, né? Com grande prazer. Até que, É uma piada interna. Todo mundo gosta de falar de si mesmo, da sua história e tal. Bom, eu sou de uma família de classe média. Meu pai era advogado, político e escritor. Escreveu romances no final da vida. A minha mãe era educadora, a minha mãe é que era Bresser, o meu pai era Pereira. Aí eu juntei os dois e virou Bresser Pereira, né? com um tracinho no meio. Então, eu estudei fundamentalmente o primário, eu estudei em grupo escolar. Tinha um grupo escolar ótimo perto da minha casa. Que era, hein? Era o grupo da escolar... Não, o bairro, porque então, o senhor é nome de bairro também. É na Saúde. Era um grupo que tinha acabado de ser criado lá na Saúde. Eu morava na Vila Mariana. Como eu. Sou da Vila Mariana também. Tá vendo? E depois eu fui para o Colégio São Luís, passei 8 anos no Colégio São Luís, porque teve também uma admissão. E aí fui fazer faculdade de Direito, que era o normal, porque meu pai tinha sido advogado, porque eu não gostava das ciências naturais, já gostava da política, da economia. Das sobrenaturais. Isso. Ciências muito relativas, isso sim. Mas, enfim, lá fui eu para a faculdade de Direito. Agora, quando chegou no início do 3º ano da faculdade de Direito, aconteceu uma coisa muito importante para mim. Foi que eu, naquela época, era católico e pertencia à Juventude Universitária Católica, então eu costumava ir para a colônia de férias da JUC, em Itanhaém. E chego lá em Itanhaém e vejo em cima de uma mesa o 4º número dos Cadernos do Nosso Tempo, que foi uma revista publicada pelos pensadores, economistas, cientistas políticos, filósofos, né, que formaram o ISEB depois. Ainda não tinham formado o ISEB. Eu comecei a ler aquela revista e fui ficando absolutamente fascinado com as coisas que eu lia lá.
Porque ali eu era, até então, eu era, no fundo, um alienado que pensava em Maritain, que pensava em São Tomás de Aquino, essas coisas bastante Só bonitas. me permite rapidamente, para quem Jacques não acompanha, nós estamos falando da Juque, que tinha um viés conservador mais à direita, e o Eusébio com um pensamento social, quando menos. Isso. A minha turma católica se julgava progressista. Sim. Era modestamente progressista, mas Sim. era conservadora, afinal. E aí eu dou com o Eusébio, com aquelas ideias todas. Eram ideias nacionalistas que me diziam que o Brasil tinha se tornado independente em 1822, mas, na verdade, se tornaram uma semicolônia. E que foi só a partir de 1930, depois de todo o movimento nacionalista anterior, que com Getúlio Vargas, né, começou a industrialização brasileira e começou a Revolução Nacional Brasileira, a afirmação da nação brasileira. Uhum. No Império havia se criado o Estado, mas não a nação, que é uma coisa... Sim. Inverteram a ordem das coisas, né? Eu fui ficando fascinado com aquilo, e quando eu acabei de ler a revista, eu disse para mim mesmo, eu não vou ser mais juiz de direito, porque a minha intenção era ser juiz de direito, eu vou ser sociólogo ou economista do desenvolvimento. Ponto final. E aí não quis mais saber. Eu terminei a faculdade de Direito, porque eu já estava noivo com a mulher que eu estou até hoje casado. Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo que terminava a faculdade de Direito, eu comecei a procurar, né, uma oportunidade de fazer um curso de pós-graduação, só que não havia cursos regulares de pós-graduação naquela época. Só havia doutoramento, você precisava de ter um contato com algum professor, era muito complicado para um jovem como eu. Então, aí surgiu a oportunidade de ir para a Fundação Getúlio Vargas. E eu fui para a Fundação, quer dizer, fiz um concurso, entrei para a Fundação, e então, quando se entrava lá, os professores titulares, você ficava aqui no Brasil, depois ia para os Estados Unidos fazer um MBA, um mestrado em administração de empresas, na Michigan State University. E depois tinha um tempo que você podia ir para Harvard. E eu fiz o mestrado, fui para a Inglaterra, fui para os Estados Unidos, fiz o mestrado, estudei o máximo de sociologia e de economia e o mínimo de administração, né? Que era fácil a administração não é muito complicado. É muito difícil administrar, isso é outra coisa, mas a teoria da administração é pouco. E então, aí mudei a minha vida, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu já comecei a fazer uma pesquisa nessa área. Nós estamos falando de que ano aí, professor? Só para a gente... esse retorno. Eu fui para os Estados Unidos em 1960, começo de 60, e voltei no final de 61. Tá. Quer dizer, no final de 61 ainda eu tentei ser... Na efervescência. Hã? Na efervescência pré-golpe. Para a efervescência pré-golpe. Em 61 eu tentei falar com o Florestan Fernandes, que não se interessou por mim. Acontece. Todo mundo comete um erro. Não, às vezes as pessoas erram a respeito da gente, né? E depois se arrependem, enfim. Claro. Todo mundo erra. Aí um pouco depois veio uma reunião, uma conferência internacional da Unesco em São Paulo, na FEA, da Universidade de São Paulo. E vieram grandes economistas, inclusive. Vieram o Kaldor, vieram o Timbergen, o Alain e mais um que agora escapa. E o Kaletsky, né? E eu fui lá, né? E passei a fazer perguntas, fazer intervenções e tal. E quem organizava a conferência era o Delfim, um gordinho que andava muito depressinho assim. E eu, no final da conferência, pedi para ele ser meu orientador para o doutorado. E ele aceitou. Foi a melhor escolha que o Bresser fez na vida. Na vida, foi um milagre, Que é o acontecimento sem causa, viu, rapaz? Isso. Me interessei. Vinícius Delfim. O Delfim é um economista muito interessante. Eu acho que ele é um grande economista, na verdade. E foi um notável formulador de política. Cometeu um erro grave, mas o resto foi ótimo, eu diria. Ele é um desenvolvimentista clássico, bem definido.
quer dizer, mas é conservador. Eu sou... O erro é ter assinado o AI-5? O senhor tá... Não, além disso, né, ele fez um erro de política econômica em 1900. Ah, entendi. Tá. Em erros morais e políticos eu não estou falando aqui. Tá. Quer dizer, de qualquer modo, que somos dois admiradores do professor Delfim aqui, das ideias do humor. Tem muito carinho pelo Delfim. É muito bom. E então, fiz meu doutoramento, e eu estava então, e foi nessa época também que eu comecei a trabalhar no Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar estava inaugurando a 4ª loja e me convidaram para ajudar a fazer a propaganda da 4ª loja, porque eu tinha tido uma experiência com publicidade também anteriormente, enquanto eu esperava para arranjar para me virar economista. Então, afinal, eu logo fui admitido no Pão de Açúcar, mas meio período. Eu disse, olha, só meio período, porque o resto eu tenho a escola, eu tenho as minhas interesses intelectuais, porque isso eu nunca... O Abílio nunca gostou disso, né? Houve épocas que ele fez uma pressão violenta em cima de mim, mas não houve jeito. Não deixei. Conservei a minha... Era um meio período, um pouco mais que o meio período que ele ficava, que o Pão de Açúcar ficava. E aí nós criamos, quer dizer, o Abílio criou e eu ajudei, fomos nós dois, uma imensa empresa. Eu tinha 4 lojas, quando eu saí de lá, tinha 450. Depois de quanto tempo, das 4 para as 450, eu trabalhei 25 anos lá. 25 anos. Mas houve um intervalo que foi o período que eu trabalhei com o Montoro. Em 83, ele me convidou para ser presidente do Banespa. Depois eu fui secretário do governo do Montoro nos 2 anos seguintes. Aí eu fui convidado para ser ministro da Fazenda, quando o plano cruzado fracassou. Não é? E essas experiências políticas foram muito interessantes, muito importantes para mim. Professor, o senhor me permite, o senhor foi um homem de empresa e o senhor acaba de falar de um desempenho notável, né? Em 25 anos, com intervalos, o senhor participou de multiplicou por 100 um troço que começou com 4 e estava com 400. Isso. As pessoas normalmente, eu vou usar aqui uma concepção que até do Graciliano, né? Graciliano Ramos, né? No Memórias do Cárcere, as pessoas vão se acanalhando muitas vezes com o tempo. Eu gosto dessa palavra, porque não é o sujeito que é um canalha, um bandido, não é isso, não. Elas se acomoda. Se acomodando, se acovardando. Como diria o presidente Temer, se acoelhando. Né? Que também eu adoro esse verbo, né? Coelhar-se. Nós temos esse verbo em português. Acho que só a gente tem. Eu nunca pesquisei, mas acho que só a gente tem. E, no entanto... Os americanos diriam que é to habit. To habit, né? To habit. E, no entanto, o senhor continuou fiel à ideia do desenvolvimentismo, do novo desenvolvimentismo. O mercado não o sequestrou, a grande empresa não o sequestrou. Né? E eu acho isso notável. O que é? É uma convicção. É aquela convicção do menino que leu a revista do Izeb e disse: é isso que eu quero e eu não vou abandonar isso tão cedo. Por que eu faço essa pergunta? Porque desenvolvimentismo, eu sempre me perguntei por que o desenvolvimentismo virou um xingamento no Brasil. Isso é outra história. Né? Mas então, eu interrompo a minha história e respondo a sua pergunta. O senhor faz como o senhor quiser. Bom, porque aqui é bate-papo de bar, então... Então... Veja, essa coisa de não abandonar, quer dizer, a minha noção moral de dever de cidadão é muito grande. Eu acho que, quer dizer, eu fui beneficiado por muitas coisas, por uma família boa, etc. Quer dizer, mas eu tenho direito, eu tenho obrigação para com os meus concidadãos, sim, especialmente os mais pobres. Mas com todos. Então, eu gosto... É uma história que, quando eu aceitei o Ministério da Fazenda,
algumas pessoas me perguntaram, mas Bresser, você está louco? Como é que você vai aceitar o Ministério da Fazenda nessa situação? Hiperinflação. O Brasil não era hiperinflação, estava em 24%, estava em 20%, 16% mas, ao mês. Isso era uma alta inflação inercial. Para ser hiperinflação precisa ser mais de 50% ao mês. Presta Mas era uma atenção, inflação 16% altíssima. ao mês. O Brasil estava em moratória. Quer dizer, o cruzado tinha acabado de explodir, né? E os preços relativos estavam totalmente desequilibrados. Os salários tinham caído 30%, tinham subido 30% durante o ano anterior, por causa da euforia do cruzado, e depois caiu 30%. As empresas estavam quebradas, os estados estavam quebrados, porque todos eles também tiveram receitas muito maiores e depois, puf, desceu tudo. Então, não era uma hora para aceitar ser ministro da Fazenda, né? E eu aceitei. E qual foi a resposta que eu dei para eles? Eu disse, olha, eu fui treinado para isso. Eu tenho obrigação de aceitar. Ponto. Né? Era isso. Uma outra coisa é que depois que eu saí, quer dizer, lá no Pão de Açúcar, eu consegui fazer um certo patrimônio. Né? Eu não cheguei a ser sócio do Pão de Açúcar, mas fui bem remunerado. Com esse desempenho, eu espero que o Abílio tenha sido bonzinho, porque eu vou lhe contar uma coisa. Ele sempre dizia o tempo todo que nós dois tínhamos feito o Pão de Açúcar. Sim, é verdade. Reconheço. E aí, então, quando eu saí do governo do Fernando Henrique, em 99, eu pensei em fazer um instituto para discutir política econômica e, enfim. E aí eu dei alguns passos nessa direção. De repente eu disse para mim mesmo, mas espera aí, Luiz Carlos, que negócio é esse? Né? Você trabalhou tanto para conseguir a sua independência econômica. Agora você vai criar um instituto para pedir dinheiro para empresário e vai ficar dependente deles? Nada disso. Enfim. Agora, então, no Ministério da Fazenda foi uma coisa fascinante. Quer dizer, o plano Bresser não deu certo, né? Mas nem podia dar, os preços desequilibrados, e o Sarney decididamente não estava disposto a fazer ajuste fiscal. Ele me apoiava na dívida externa, mas no ajuste fiscal estava começando o Centrão exatamente naquele ano, né? E ele precisava dos votos do Centrão para conseguir um ano a mais. Isso. Né? Então, eu pedi demissão. O governo Fernando Henrique foi uma coisa ótima para mim, porque eu era amigo de toda aquela gente que fez o Plano Real, né? Nós tínhamos desenvolvido juntos a teoria da inflação inercial. Isso no início dos anos 80. Eu entendo que eu e o Nakano fizemos antes deles, mas isso pouco importa. O fato é que eu me associei a eles porque eu precisava resolver o problema da inflação. Essa era a minha obrigação naquela época. E o problema da dívida externa, o problema dos anos 80 que nós tínhamos. E, enfim. Então eu apliquei as ideias da inflação inercial no plano Bresser, mas não deu certo. Tudo bem, né? Eu tinha planos de fazer, no começo do ano seguinte, um plano, já tinha conversado bastante com o Nakano sobre isso, Yoshiaki Nakano. Yoshiaki Nakano, professor da FGV. Isso, que foi meu aluno. Sim. Né? E de fazer a alteinização, que era a mesma coisa que foi o Plano Real com o RV. O RV. Mas afinal, saímos. Né? E a coisa mais interessante que eu fiz e que deu certo, né, foi a negociação da dívida externa. Porque era um problema gravíssimo que o Brasil enfrentava e era impossível resolver aquele problema. Porque você tinha que conversar com os bancos, e tinha bancos comerciais principais, eram 20, e tinha que conversar com o FMI. Agora, quando você conversava com os bancos, eles diziam, bom, mas isso aqui depende do FMI. Então vamos conversar os dois juntos. Isso não pode.
Né? E quando eu chegava no VFMI era a mesma coisa. Né? Dizia, isso precisa falar com os bancos. Mas vamos então fazer juntos, isso não pode. Além disso, uma coisa que foi muito boa é que, depois de muita pergunta, né, de repente, o Roberto Janete Fonseca chega na minha sala e diz, olha, eu encontrei com uma pessoa que me falou que lá em Nova York, 10 anos antes, um financista tinha resolvido o problema da crise da cidade de Nova York, que era uma crise muito grave. Ele usou a financeirização. O que é isso? Fui estudar, né, e decidi, é isso que eu vou fazer. Né? Então, e aí, com isso, eu vou resolver a dívida, não só a questão da dívida do Brasil, mas também dos outros países. E fizemos o plano. Era o Fernão Bracher, que era meu coordenador da dívida e grande amigo. E quando o plano estava quase pronto, o Baker me chamou. Claro, ele tem a sua inteligência, né? E soube que eu estava desenvolvendo um plano que eu ia apresentar na reunião do FMI do Banco Mundial em Washington no final de setembro. E no começo de setembro, então, eu fui falar com o Baker. E eu expliquei para ele o que era. E eu disse que ia ter uma parte, uns 20%, que seria obrigatória a securitização. A securitização queria dizer o seguinte, as dívidas do Brasil e de todos os outros países eram com os bancos, não eram títulos como hoje. Então, aquelas dívidas estavam paradas lá, os países não pagavam, o Brasil não pagava. Não, o que vamos fazer é o seguinte, transforma essa dívida em títulos, securities, né, e põe no mercado. O Baker disse que os 20% obrigatório não era, mas eu falei, mas o resto com liberdade das empresas, dos bancos, das pessoas fazerem ou não. Aí pode. Ah, ótimo. E mais uma coisa, eu preciso a delinkage, a desvinculação dos bancos comerciais com o FMI. Eles precisam poder se entender para se fazer a negociação. Sim. Também concordou. Maravilha. Só que na reunião seguinte, logo em seguida, né, os seus assessores foram contra, né? E eu fui almoçar na embaixada, dei as notícias muito feliz para o jornalista que estava lá embaixo das escadarias do Tesouro, né? E aí, quando eu chego no Brasil, o que tinha feito o Baker? Tinha colocado uma notinha nos jornais, que os jornais brasileiros puseram em manchete, dizendo: os Estados Unidos, o Baker, recusa a proposta de Bresser. Exatamente o oposto que nós tínhamos combinado. E dizia o seguinte, a nota dizia só isso. Era desse tamanho a nota. O ministro da Fazenda do Brasil propôs ao ministro Baker uma solução para a dívida externa e o secretário do Tesouro disse que isso era um non-starter. Foi engraçado, foi o seguinte, 18 meses depois, não é? Antes disso. Aí eu voltei para o Brasil, eu já estava no Brasil quando eu soube essa notícia, aí os empresários brasileiros me deram apoio e duas semanas ou 3 depois eu estava de volta a Washington. E aí, para minha surpresa, só se falava na minha proposta. Não é? Primeiro foi o jornalista que eu esqueço o nome sempre, que era Jakovsky. Agora não esqueci o nome. Você o conheceu certamente. Que me disse na rua, quando eu cheguei para um restaurante, ele falou assim, só se fala na sua proposta aqui. Os bancos estão muito interessados. Por que o senhor acha que o David Baker fez isso? Ele fez isso porque os seus auxiliares se opuseram e porque ele não entendeu direito a coisa, não pensou direito. Foi burro. Né? Sim. Quer dizer, o fato é que os bancos realmente ficaram interessados, a proposta era uma proposta de mercado, eu tinha me assessorado com 2 bancos internacionais, então era uma coisa muito bem feita. Eu acho que é importante explicar, professor, porque diminuía
extremamente o risco dos bancos. Né? Permitia que eles vendessem nos mercados secundário, terciário, enfim, esses títulos e, obviamente, diminuíssem a sua exposição à dívida dos países. Em vez de morrer com os títulos na mão. Para eles era ótimo, para o Brasil era ótimo, para os demais países que estavam endividados, né? E, além disso, os bancos podiam voltar a fazer negócios, porque o negócio estavam todos parados. Diminuir a exposição ao risco e, portanto, abria um pedaço do seu patrimônio para que eles pudessem voltar a fazer outros empréstimos e outros negócios. Exatamente. Enfim, então foi uma festa a reunião. O diretor do banco do FMI, quando eu cheguei em Washington no dia seguinte, ou 2 dias depois, me disse a mesma coisa que o jornalista, não só se fala na sua proposta, e então você vai falar logo depois do Baker no comitê interino e na reunião, na Assembleia Geral, como eles chamam, vai ser o contrário. Eles queriam que houvesse o debate. Eu me diverti muito, né? E 18 meses depois, né, o Brady, que foi o sucessor do Baker, né, adotou a minha proposta ipsis literis, exatamente Nós estamos aqui igual. Com um homem que ganhou do David Baker, secretário do Tesouro americano. É isso mesmo. Não é verdade? E mais... Eu estou fazendo uma síntese aqui. Inventou a securitização da dívida dos países. Que hoje é moeda corrente, todo mundo assim. fala como se fosse algo comum, algo ordinário, e que no final dos anos 80 era uma novidade. Foi inventado por um brasileiro, economista brasileiro. Eu não cheguei a inventar. Quem inventou foi um... Eu peguei, eu usei... O senhor percebeu a importância. Isso. O senhor percebeu a importância. E usei objetivamente para resolver um problema muito Mas grave. o Galileu Galilei também não inventou o telescópio para ver que era redondo. Ele ficou sabendo que na Holanda já tinham feito. Ele falou, então vou fazer. Maravilha. Enfim... Quer dizer, o governo Fernando Henrique foi também ótimo, não é? Porque, para mim, porque foi uma coisa muito engraçada. Eu fui convidado, eu era amigo dele, eu fui convidado para ser ministro da reforma da administração pública e da reforma do Estado. E no título bonito, eu não tinha nenhum poder para reformar o Estado brasileiro. O máximo que eu podia fazer era reformar o aparelho do Estado, a organização do Estado, e isso até um certo ponto. Mas, e num ministério desse tamanho... Até porque já dependia bastante do Centrão, né? O Centrão já existia. Já existia nessa época. Roberto Cardoso Alves já estava lá firme e forte. Ainda, uma brutal atuação das chamadas corporações. Isso. Só que você... naquela época, o presidente, a tal do presidencialismo de coalizão era viável. Existia. Então, o presidente tinha recursos para obter o apoio dos deputados, né? E obtinha. Né? Então, eles conseguiam governar. Não havia emendas obrigatórias. Não havia, quer dizer, o que aconteceu depois, né? Porque o sistema eleitoral brasileiro é completamente equivocado. Um sistema de listas proporcional com listas abertas, né? não dá maioria para o governo, quer dizer, e cria um sistema de eleição de deputados altamente conservadores, ricos e pouco representativos. À medida que os deputados resolveram se autocomprar em vez de ser comprados, usando sempre o Tesouro Nacional como... Sim. Aí, então, o governo fica muito difícil governar, é quase impossível. Mas isso foi um parênteses. Então, no governo Fernando Henrique, eles me excluíram da equipe econômica. Eu estava lá no Ministério, mas eu podia participar de algumas reuniões, etc. Não queriam saber de mim. E é aí que nasce meu interesse. O senhor disse, eu fui amigo... Eu estou me metendo, eu tô gostando. O perguntador não, também. Eu estou gostando demais. O senhor disse, eu fui amigo do povo do real, do plano, né? Por exemplo,
O Serra, que é meu amigo, não era tão amigo assim. Sei. Talvez mais amigo seu do que deles. E se criou ali, por exemplo, a oposição do Serra em relação à turma do Real era assim: o Serra é um neodesenvolvimentista, o Serra é um desenvolvimentista. O Serra foi do grupo da Conceição, eles querem desenvolvimentismo, do grupo do Beluso. Era essa associação que se fazia. Isso. Né? E o senhor, sempre identificado com desenvolvimentismo, o senhor tem um livro que chama Novo Desenvolvimentismo. O senhor conseguiu ser um desenvolvimentista, continuar um desenvolvimentista no governo Fernando Henrique. E vamos ser claros, a turma do Real não é exatamente desenvolvimentista. Não, definitivamente não. Né? Acho que o André Lara Rezende, tem uma posição divergente E boa. dessa turma, e boa, e brilhante. Porra, André, você tinha topado da entrevista, depois você destopou porque ele ficou doente, e aí você não topou nunca mais. Inventei, inclusive, o verbo destopar. Né? Ô, André, vamos fazer de novo? Então vamos. Primeiro eu quero saber como foi um pouco essa convivência. Alguém perguntava assim, Bresser, o que você acha disso? Não, deixa o Bresser cuidar da administração, ele não vai opinar nesse negócio. Né? Porque depois eu quero as suas opiniões, sim. Eu quero discutir o desenvolvimentismo. Tá quero bom. discutir o novo desenvolvimentismo. Por que a palavra ficou satanizada? Eu vou explicar já as duas coisas. Então, primeiro, a sua pergunta. Veja, eles não queriam saber de mim. Né? Eu acho que tinham medo de mim. Você sabe que eu já passei por isso também, mas é que eu sou muito vaidoso, eu não ligo. O senhor não é vaidoso, mas é muito inteligente. Eu também não dei bola. Quer dizer, tá bom, quer saber de mim, ótimo. Quem não nos quer, não nos merece, né? Então... E eu tive a oportunidade de, então, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, eu tive a oportunidade de fazer uma grande reforma do aparelho administrativo. Quer dizer, o que eu chamo a reforma gerencial do Estado de 1995. Quer dizer, e foi uma reforma muito interessante, que conseguiu, afinal, grandes apoios e vem sendo realizada até hoje. Né? Tem um número enorme de pessoas. Os meus trabalhos, livros, são livros obrigatórios hoje em todas as escolas de administração pública no Brasil inteiro. Né? Foi realmente uma coisa muito interessante, muito boa. Uma equipe ótima que eu formei lá dentro do... E o Fernando Henrique, quer dizer, me deu apoio. Não é? Então, é uma pessoa muito correta. Não é? Não foi um bom presidente no plano econômico. Ele foi neoliberal e foi um desastre. Nós já vamos falar sobre isso quando eu falar sobre o novo desenvolvimentismo. Então, mas no plano social, no plano de direitos humanos e no plano da democracia... Da construção institucional para a democracia, sim. Bom, então, eu saí do Ministério da Ciência e Tecnologia em junho de 1999. E o projeto que eu tinha feito quando eu saí do Pão de Açúcar, em 94, que era só me dedicar à atividade acadêmica, e, na verdade, só estudar e escrever e publicar, que eu tinha adiado por causa do convite do Fernando Henrique, agora é a minha vez. É isso que farei. É isso que eu farei e é isso que eu faço até hoje. Quando o senhor saiu da sua terceira pasta ministerial, quantos anos o senhor tinha? Isso então foi em 99, 34, então são 34 são 64, então 63 anos. Jovem? Jovem. Não, mas... E aí eu fui para... Eu já tinha feito tudo isso com 63? Eu vou levantar, eu não sou digno de ficar nessa mesa. Vou pedir licença. Já tinha sido 3 vezes ministro de Estado, professor, Então, tinha resolvido a dívida externa obrigado, do Brasil, foi ótimo vocês terem me Estado. apoiado esse tempo todo. eu fui para Oxford e fiquei lá 4 meses. Sem ver o sol.
E lá... Sem ver o sol. A luz muito de pouco velas. sol, muito pouco sol. E lá fiquei 4 meses e escrevi um paper, um ensaio, sobre a quase estagnação do Brasil e da América Latina nos últimos 20 anos. Na verdade, eu queria falar sobre o Brasil nos últimos 5 anos, mas, enfim, como eu estava saindo do governo, etc., eu elegantemente... Tudo fazia crer que depois de resolvido o problema da inflação e o problema da dívida externa, quer dizer, o Brasil ia voltar a crescer forte. E não estava crescendo, absolutamente. Estava crescendo muito pouco abaixo do crescimento dos países ricos. Não estava fazendo o alcançamento. E aí eu fui pensando no assunto e tal, e em 2001, né, participando de uma conferência lá do velho Veloso, né, lá no Rio de Janeiro, eu, de repente, tive... Conferência do Reis Veloso, hein? Reis Veloso, que tinha sido ministro do Planejamento. que foi ministro do Planejamento, eu era um homem da melhor qualidade. Isso. Que é irmão do Raul Veloso, que vocês veem por aí. Esse não é tão brilhante. O irmão era mais. Então eu percebi o seguinte, né? Porque aí eu lembrei do governo Fernando Henrique, né? E o governo Fernando Henrique disse que ele havia crescido com poupança externa, que a estratégia dele, quando foi... Nós perguntamos, nós ministros, logo nas primeiras reuniões, qual era a estratégia de desenvolvimento econômico do Fernando Henrique, e ele disse, bate pronto, é crescer com poupança externa. É crescer com o dinheiro dos outros. E não cresceu coisa nenhuma. Ao contrário, teve uma crise de balanço de pagamentos no final de 98, começo de 99. Não, 99, isso mesmo. Isso. E teve uma segunda crise no final do governo dele, em 2002. E um crescimento muito ruim. O que deu errado? Qual é o problema? Não? O que é que deu errado? O problema é o câmbio. Quer dizer, na hora em que você resolve crescer com poupança externa, né, o que acontece? Você entra em déficit de conta corrente, todo feliz, né, e os brasileiros acham que você pode ter um déficit em conta corrente de 3%, 2,5% do PIB, mais ou menos a taxa de crescimento bruta do país, e com isso você está no melhor dos mundos possíveis, recebendo o dinheiro dos outros e fazendo e pensando que assim você cresce. E não é verdade isso. Isso vocês não aprenderam, né? Porque isso aí é uma novidade do novo desenvolvimentismo. Foi aí que nasceu. Sombreck, por que o presidente Fernando Henrique pensava que isso fosse algo bom? Ele estava sendo influenciado pelos economistas do Real? Não. Não? Quem o convenceu disso? O verdadeiro ministro da Fazenda, do Fernando Henrique Cardoso, foi ele mesmo. Lembrando que ele tinha sido Isso. ministro da Fazenda, por isso foi Do eleito. Itamar. Foi. Do Itamar, por isso foi eleito. Agora, para você entender isso, é preciso entender, para responder essa pergunta, você precisa entender a teoria da dependência associada. Sim. Tem a teoria da dependência simplesmente, que é do Gunder Frank, do Rui Mauro Marini, do Teotônio dos Santos, lá nos anos 60 Sim. e começo dos 70. E tem a teoria da dependência associada, que está no livro de Fernando Henrique Isso. e Enzo Faleto, de 69. Isso. E essa teoria, qual é a ideia dessa teoria? A teoria da dependência, as duas teorias, têm como comum uma ideia. Não tem, nem pode ter, nem nunca terá burguesia nacional. O que não é verdade. O Brasil teve burguesia nacional em vários momentos. Em outros, não. Quer dizer, eu costumo dizer que o Brasil... A sociedade brasileira é nacional dependente, um oxímoro. Oxímoro é uma contradição absolutamente inelutável quando um termo é contraditório ao outro dentro de uma mesma unidade semântica, né? Isso. Então, mas ele estava absolutamente convencido disso, não é? Por outro lado, ele também estava convencido de que a ideia de que havia imperialismo e que o Norte, especialmente os Estados Unidos, se opunham à industrialização do Brasil era falsa. Por que era falsa? Porque as empresas multinacionais tinham
desde os anos 50, entrado no Brasil. E então isso provava que o Norte era a favor da industrialização do Brasil. Uma besteira muito grande. As multinacionais realmente entraram porque a lógica da empresa é expandir as suas operações. As empresas não podiam mais exportar para o Brasil, porque o Brasil tinha levantado barreiras alfandegárias e cambiais, né? Então, a solução era fazer a volta e investir. Agora, outra coisa é a posição do governo, que reflete a posição não só da classe dominante, mas também dos trabalhadores do país, lá do outro país, né? Dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. Então, e para eles absolutamente não interessa a industrialização do Brasil. De forma nenhuma. Quer dizer, do Brasil... Nem hoje. Nem hoje. Não, Muito menos hoje. muito menos hoje. Então, eles fazem tudo para evitar que isso aconteça. E eu vou mostrar como isso... Vou fazer uma piadinha. Eles fazerem tudo bem. O problema é quando a gente daqui faz a mesma coisa. O problema não é eles fazer, é a gente deixar. É a gente deixar. Não perca o fio. Então, quer dizer, ele entendeu que a forma que o Brasil tinha crescido até aquela época, isso 69, né, graças ao investimento estrangeiro, que era falso. Os empréstimos estrangeiros só começaram nos anos 70. Investimentos havia antes, mas não pesava muito, pesava pouco. O grosso do investimento era nacional mesmo. E o Brasil tinha crescido de maneira extraordinária de 1930 até 1980. Adotando Aliás, o que mais cresceu no mundo, consta, né? Segundo. O primeiro foi o Japão. O Brasil foi o segundo. Usando uma... Mas eles tiveram um plano de ajudinha dos Estados Unidos que não tivemos. Isso é verdade. É verdade. E bem lembrado. Mas o... Desculpa, quer dizer, e esse crescimento do Brasil tinha sido na base do desenvolvimentismo, do que eu chamo de desenvolvimentismo clássico, ou desenvolvimentismo estruturalista clássico, que era o desenvolvimentismo de Celso Furtado, Inácio Rangel e Raul Prebisch, o grande economista argentino, que são meus mestres, né? Eu aprendi economia brasileira com eles, aprendi economia geral com Marx e com Keynes. Mas... São dois rapazes bem razoáveis. Bem razoáveis. Então, ali eu percebi, né, ao fazer essa crítica do crescimento da poupança externa, que era uma crítica tipicamente desenvolvimentista, eu comecei a desenvolver todo um sistema teórico, que é o novo desenvolvimentismo. E aos poucos foram se somando outros economistas, alguns brilhantes, e com idade não muito menor que a minha, mas bem menor ainda assim, como o Nelson Marconi, o Zé Luiz Oreiro, né? O André Nassif. E depois já tem um número muito grande de outros economistas mais jovens que estão adotando essas ideias. Então, o que é o desenvolvimentismo e por que o desenvolvimentismo é visto como uma coisa ruim? Isso, mas eu queria primeiro que você falar do clássico, depois o seu. Porque o seu é o novo. Tá bom. Então, eu queria que o senhor falasse assim. Classicamente, quando se fala desenvolvimentista, perfeito, e aí os não sei quem faz aquela carinha assim, ele é desenvolvimentista. Não. Mas deixa eu responder essa primeiro, sim. Depois eu vou explicar as coisas. Veja, qual é a alternativa ao liberalismo econômico? O como forma de coordenar uma sociedade capitalista. O liberalismo econômico afirma que é para coordenar uma economia, basta que o Estado garanta a propriedade e os contratos, ou seja, garanta que o funcionamento do mercado, e faça o equilíbrio fiscal, garanta o equilíbrio fiscal. O resto o mercado faz. E não se deve intervir em nada, porque o mercado é maravilhoso, isso e aquilo. Né? Para mim isso é um absurdo, é um contrassenso, mas é o que eles acreditam. É o que eles aprendem nas universidades, porque vão estudar teoria econômica neoclássica, que dá fundamento para isso, né?
que é um absurdo também essa teoria, mas é a teoria mainstream, né? Dominante nas universidades. Então, isso é uma coisa. Agora, qual é a alternativa a isso? Como é que se chama uma alternativa de organização econômica, de coordenação da economia, que, quando eu me fiz essa pergunta, eu verifiquei que não tinha resposta. Porque não tem palavra para isso, ou não tinha. Que agora tem. Porque economia mista, por exemplo, não resolvia nada. Eu falei, eu vou usar desenvolvimentismo. É uma coisa que já existe aí, não estou inventando, mas o desenvolvimentismo é a forma de coordenação econômica alternativa ao liberalismo econômico. Então, são duas formas alternativas que você pode dizer concorrentes. Quer dizer, claro que você pode ter intermediários entre... Mas ou você é isto ou você é aquilo, basicamente. Então, o que o economista ortodoxo, neoliberal, né, vai dizer? Ele vai dizer que o desenvolvimentismo, quer dizer, que é o oposto dele, é ruim. E vai o tempo todo, vai dizer que é populismo, né? O que é ridículo, mas é a forma deles tentarem neutralizar o desenvolvimentismo. Claro também que existem desenvolvimentistas irresponsáveis, né? Como também tem liberais irresponsáveis. Talvez mais. Não sei, fica por... Quer dizer, mas então, o que é o desenvolvimentismo? Isso. Então, definição geral do desenvolvimentismo. É uma forma de coordenação econômica do capitalismo na qual o Estado intervém moderadamente na economia e tem uma perspectiva nacionalista. Ou seja, se entende que o Estado-nação, né, é importante, que você tem que desenvolver esse Estado, então, e fazer acordo com os outros países e cooperar com os outros países. Que é o oposto do neoliberalismo, da teoria ortodoxa neoliberal e neoclássica. Para eles, não deve ter essa intervenção moderada do Estado e eles recusam o nacionalismo, embora os países ricos pratiquem o nacionalismo ferozmente, eu diria, pelo menos. Mas nunca dizem que fazem, né? Então, nacionalismo... Roupa de liberal e essência de desenvolvimentista. É isso. Nacionalismo, desenvolvimentismo, nacionalismo econômico e desenvolvimentismo é quase sinônimo. Econômico. Nada de nacionalismo étnico, essas coisas, que isso é um horror. Mas, então, e o desenvolvimentismo clássico é uma teoria que surgiu nos anos... em 1943 foi o primeiro paper, um paper de um senhor chamado Rosenstein-Rodin. Depois vieram vários outros papers. Os dois economistas mais importantes do desenvolvimentismo, a meu ver, são Raul Prebisch e Arthur Lewis. Houve outros economistas importantes, como Gunnar Myrdal, Nurks, enfim. E Celso Furtado. Celso Furtado é uma geração mais recente, Sim. mas porque esses aí nasceram lá por volta de 1900, 1900, e o Celso Furtado nasceu em 1920. Mas também é um grande economista desenvolvimentista. E o que eles afirmavam? Eles afirmavam basicamente o seguinte: eles diziam, não é verdade que o mercado realiza sozinho as coisas. Na verdade, é necessária uma intervenção moderada do Estado na economia. Por que o mercado não funciona tão bem? É uma questão de se observar o que acontece na prática. E
E aí vem a teoria do Prebisch, da deterioração dos termos de troca, que eu prefiro não explicar aqui, vai complicar. Mas e qual é a solução? A solução, quer dizer, e é preciso industrializar o país. Coisa que para o liberalismo econômico você não precisa industrializar o país vai se desenvolver e vai desenvolver os setores econômicos que o mercado assim determinar, e isso vai ser o ótimo, o melhor possível. E não era isso. Todos os países que se industrializaram adotaram políticas, inclusive a Inglaterra, desenvolvimentistas para fazer isto. Que junto com a demonização do desenvolvimentismo veio a demonização da expressão fazer política industrial. Também, que era um elemento fundamental da política. Né? Então, o desenvolvimentismo vai defender a industrialização, vai criticar o imperialismo, vai ser anti-imperialista, claramente. O Prebisch, por exemplo, e o Furtado não podiam falar de imperialismo, porque eles trabalhavam para a CEPAL, que é da ONU. Então, eles resolveram o assunto. O Prebisch resolveu o assunto. Centro-periferia. O centro é o império, a periferia somos nós. É a colônia. Né? E era isso, basicamente. Então, a questão era industrializar com uma proteção do Estado, né? Usando principalmente tarifas. A política industrial principal é tarifas. A outra política é subsídios. Aparecimento do BNDES, agora BNDES, é um instrumento desse desenvolvimentismo clássico. Absolutamente certo. Letra por letra. Então, esse desenvolvimentismo foi muito importante. Mas lá em 2001, quando eu começo com o novo desenvolvimentismo, eu percebi o seguinte: olha, o Brasil está estagnado, ou semi-estagnado há 10 anos, há 20 anos, desde 1980, e eu não vejo chance de que a teoria neoclássica ortodoxa, evidentemente, não vai resolver esse problema, é o que está dominando aí, mas não resolve. E eu não creio que nem o desenvolvimentismo clássico é capaz de resolver, nem a teoria pós-keynesiana. E eu era pós-keynesiano e novo desenvolvimentista. A macroeconomia pós-keynesiana e a microeconomia desenvolvimentista. É preciso novas ideias. E então eu comecei com um novo desenvolvimentismo. Então, eu estava começando a explicar um pouco há tempo que o novo desenvolvimentismo começou com a crítica do crescimento com poupança externa, ou seja, a crítica do crescimento com endividamento externo. Aqui precisa uma explicação. É que, então você é contra as empresas multinacionais? Não sou nada contra as empresas multinacionais. Quer dizer, o que eu sou contra é o déficit em conta corrente. Eu acho uma coisa absolutamente absurda que só se fale em déficit público e nunca se fale em déficit em conta corrente. O senhor podia explicar a diferença para nós? O déficit público é o déficit das contas do Estado. Isso. É tudo que o Estado recebe, não é, de impostos, basicamente, menos tudo que o Estado gasta, seja em consumo, seja em investimento. E haverá déficit quando ele gasta mais do que recebe. Isso, exatamente. Isso é, e sobre esse assunto, realmente é preciso que haja responsabilidade fiscal. Mas esse déficit, em certos casos, você pode incorrer nele deliberadamente. É quando você tem uma recessão. E então você faz um déficit contracíclico. Isso é Keynes. Né? É a política keynesiana clássica. Isso. Agora, o déficit conta corrente é a conta do Brasil, é a conta do país, não é a conta do Estado. E é tudo que o Brasil exporta, menos tudo que o Brasil importa de bens e serviços. Serviços inclusive, porque tem a balança comercial, mas a balança comercial não inclui serviços. Então, o déficit conta corrente, a conta corrente é quase igual
a conta comercial, só que é mais importante e melhor porque tem o serviço também. Isso. Não entra, nos duas não entra os movimentos de capital. Então, você não deve ter um déficit em conta corrente, porque quando você tem um déficit em conta corrente, o que acontece? Estão entrando mais capitais. Eu já falei sobre isso. Sim. Então, o câmbio se aprecia e as indústrias que usam melhor tecnologia param. Aí, alguns anos depois, em 2008, eu cheguei à teoria da doença holandesa. Então, o que é a doença holandesa, primeiro? É relativamente fácil explicar. Não é? É uma sobreapreciação, uma apreciação da taxa de câmbio no longo prazo, da taxa de câmbio que interessa à indústria. Aí tem que separar a indústria e as commodities. Porque esse país é exportador de commodities e especialmente quando há um boom de commodities, ou quando você tem um produto como petróleo ou diamante, que o custo de produção é muito barato, então, que você pode exportar a uma taxa de câmbio muito mais apreciada, quer dizer, do que a taxa de câmbio que é necessária para que as indústrias que usam melhor tecnologia sejam competitivas. A diferença entre essas duas taxas é a doença holandesa. Eu dou um exemplo. Não é? Hoje no Brasil não há doença holandesa, porque no Brasil o preço das commodities está baixo. A taxa de câmbio está em 5,50 e a taxa e o nosso cálculo da taxa de câmbio de equilíbrio industrial, aquela que é necessária para a indústria, é 2,63. A última é 5,63. Está ali. Está ali. Ou seja, torna a indústria competitiva na exportação de produtos industriais. Está competitiva, não tem problema. Nós não temos problema de doença holandesa, nós só temos problema de déficit em conta corrente aqui, em relação ao câmbio. Agora, suponha que volte a haver um boom de commodities, e de tempo em tempo vem. Quer dizer, o que vai acontecer? O preço das commodities, ou seja, sobe. Minerais, comida, grãos, sobe. Isso, sobe. Aí, então, a taxa de câmbio baixa, digamos, para 4,50. Começa a entrar dólar e aí cai o preço do dólar e valoriza o real. Começa a entrar dólar, mas não é só isso. É porque, para as empresas de commodities, digamos, uma taxa de câmbio de 4,70, 4,50 acho que é um pouco, é suficiente. Né? Então, quer dizer, é isso que eles querem. Né? E é isso e dada a oferta e a procura, a taxa de câmbio naturalmente vai para esse nível de 4,70. E aí então você tem uma doença holandesa que é 5,60 menos 4,70, você tem 90 centavos de doença holandesa. Se fosse 5, o equilíbrio seria 60 centavos de doença holandesa. Que é um dissenso entre diferentes setores produtivos. Quer dizer, então, você precisa neutralizar a sua doença holandesa. E uma pergunta que é muito interessante é a seguinte. Bom, mas o Brasil sempre teve doença holandesa. E, no entanto, entre 1930 e 1980, cresceu extraordinariamente. Como é que você explica isso? Eu explico... A mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a partir do começo do século XX, passou a exportar petróleo cujo custo para eles era muito barato. Quer dizer, isso teria inviabilizado a indústria americana. Como é que foi neutralizada a doença holandesa nos dois países? Com tarifas aduaneiras elevadas. Elas não apenas protegiam o país contra a indústria, com o argumento da indústria infante, mas muito mais importante que isso, neutralizava a doença holandesa. Então, porque aquelas tarifas, né, compensavam a distinção. Exatamente. Do que o câmbio representava para um ou para outro setor. Então, é como se...
Porque você precisa, quando você tem a doença holandesa, você precisa de 2 taxas de câmbio. A taxa de câmbio das commodities e a taxa de câmbio da indústria. Que é compensada pela tarifa. Exatamente. Então, o que aconteceu com o Brasil? Quando chegou em 1990, o Brasil abriu a sua economia. As tarifas aduaneiras brasileiras, naquela época, eram 45%. Nós estamos falando do governo Collor. Governo Collor, quer dizer. O governo das carroças. Mas isso e isso há muito tempo que era. Né? Mas, e os subsídios à exportação de commodities, que era a forma de neutralizar a doença holandesa para efeito de exportação, era também 45%. Um negócio muito alto. As tarifas foram reduzidas de 45 para 12 e os subsídios foram zerados. Resultado, a indústria brasileira quebrou. Entrou num processo de desmantelamento muito violento, né? E até hoje está assim. Quer dizer, você tem a taxa de câmbio, a indústria brasileira representava nos anos 80 25% do PIB. Hoje representa 10%. Isso. Quer dizer, a participação das exportações de manufaturados na exportação total, que em 1990 era de 66%, baixou para 30%, um pouco menos de 30%. Isso é o liberalismo econômico. Isso é o desastre. Né? É por isso que o Brasil está quase estagnado, né? Há 40 anos. Professor, como é que faz para proteger essa indústria sem incorrer em compadrio, no protecionismo, no compadrio, naqueles que acabam se aproveitando de benesses do Estado? Só para usar um exemplo que até é meio caricato, mas que andou frequentando a imprensa, né? Agora, nesse negócio da taxação de Shein, não sei o que se chamou taxação das blusinhas, né? E alguém disse, tem um empresariado aí que está querendo essa taxação, mas quando vai viajar para o exterior, né? Sabe quanto pode gastar no exterior, sabe quanto pode gastar no free shop, e aí acha tudo muito normal, né? Ele está querendo que o pobre pague o imposto sobre a tal da blusinha. Como é que se faz para proteger essa indústria sem incorrer nesse protecionismo vicioso? Sem incorrer naquilo que acabou virando uma caricatura no Brasil, que era a tal da lei da informática, né? Que, enfim, que atrasou, isso acho que está documentado, a menos que haja um outro juízo seu, e eu estou disposto a ouvir, mas atrasou o desenvolvimento da informática no Brasil, porque sem dúvida conseguiram aqui subsídios, garantias, etc., para fazer computadores com a devida vênia de Zerda, né? Para a gente não perder a monetização. Fazendo computadores muito ruins, atrasados, né? Enquanto, né, os nossos tubarões saíam, iam viajar para o exterior, levavam as suas... Né? Eu mesmo conheci alguns, né? Uma vida nababesca, né? Como é que conseguimos fazer as duas coisas? E ainda mais recentemente, professor, Sim. em situações como a de desoneração de folha, há situações em que há privilégios para setores industriais. Aí é pura sem vergonhice. E todos são reacionários. E neoliberais. Reacionários, neoliberais, e ainda dizem assim, esse Haddad não dá. Não dá. Um setor industrial recebe um benefício que paga menos imposto, e aí quando a gente vê, aquilo não repercute no preço do produto, mas é lucro no bolso do empresário. Como faz para convolar? Eu vou responder. Você sabe que hoje no rádio eu tirei o sarrinho porque o Brasil bateu um recorde de arrecadação, e bateu um recorde de arrecadação porque se deveu a PIS/COFINS de combustíveis, taxação dos super ricos, offshore, teve um monte de coisa. Eu disse assim, e tem um monte de pobre que está chamando a Haddad de taxade porque está muito comovido. Que os ricos estão pagando mais imposto. Tendo de pagar imposto. Eu disse, eu também fico chorando aqui, os super ricos. Eu falo, meu Deus, mas que coisa triste. Então,
Mas eu tenho uma resposta... Como é que não vira privilégio? Eu tenho uma resposta 100% sobre isso. Sobre tarifas. Sim. Uhum. Então, eu tenho uma proposta Opa! de reforma tarifária. E essa proposta é muito simples. Quer dizer, por lei, naturalmente, precisa de uma lei, você cria as tarifas aduaneiras no Brasil, haveria 2 tarifas para cada produto. Haveria uma tarifa que seria a tarifa única. Para todos, a mesma tarifa, e essa tarifa seria variável. Para todos os bens manufaturados, ou, mais amplamente, bens e serviços sofisticados tecnologicamente. Esse tinha uma tarifa para eles, que era única, uma só. E continuaria a haver, e certamente menor do que é hoje, a tarifa produto por produto, que é o que você faz, digamos, política industrial. Como é que funciona? Como é que a tarifa única funcionaria? Ela seria uma tarifa variável. Variável de acordo com o preço das commodities. Quando o preço das commodities estava baixo, ela era 0, essa tarifa. Quando o preço das commodities começava a subir, né, ou então as relações de trocas começavam a subir, que seria uma coisa mais... Mas eu prefiro o preço das commodities, que é mais simples. Isso. Começava a subir, de acordo com a lei, né, haveria uma tabela e então o governo ia mudando a tarifa, ia subindo a tarifa única. E com isso neutralizava a doença holandesa. Essa tarifa única seria a tarifa única de neutralização da doença holandesa. Seria o nome dela. E a outra tarifa, que seria menor, né, seria a tarifa que se usa para você fazer política. Né? Então, com isso, isso é bem menor que a atual. Com isso, então, aí não há nenhuma possibilidade de vantagens particulares, etc. É um negócio assim, muito simples e muito direto. E resolvi o problema, né, da doença holandesa. Né? Então, aí você tinha que resolver também o problema da conta corrente, e resolvidos os dois, o Brasil tinha condições De crescer. de crescer. Porque, deixa eu contar uma coisa também que é interessante sobre o novo desenvolvimentismo. O desenvolvimento econômico é fundamentalmente um processo de acumulação de capital, de investimento de verdade, não investimento financeiro, que é outra coisa. Quanto maior for a taxa de investimento do país, maior tende a ser a taxa de crescimento do país. Há uma correlação bastante forte. E elas estão historicamente baixas hoje. As nossas são ridículas, Isso. muito baixas. Estou 16% do PIB. 16% é um... Então, e há uma discussão sobre quais são as condições gerais da acumulação de capital. E as condições gerais, classicamente, são as condições microeconômicas. O que é isso? Você precisa ter educação e um pouco de saúde junto. Você precisa ter instituições que garantam a propriedade e os contratos e o funcionamento do mercado, portanto. Você precisa de investimentos na infraestrutura, não é? Que o Estado é responsável por isso, e você precisa de montar um sistema financeiro nacional que financie em moeda nacional, não é, as empresas que querem investir no Brasil. As empresas nacionais ou que querem investir no Brasil. Isso são as condições microeconômicas, que todo mundo sabe, não tem nenhuma novidade, e que todos os países, e certamente o Brasil, faz o melhor que pode para isso. Pelo menos tem tentado fazer o melhor que pode. Passou a gastar decentemente em educação, podia gastar um pouco mais, né? Mas já gasta bastante. Quer dizer, investe na infraestrutura, tem instituições muito boas,
né? E tem um sistema financeiro, né, razoável. Segundo, aí veio uma segunda condição, um segundo tipo, uma condição macroeconômica de acumulação, para acumulação de capital, que é a condição de Keynes. Quer dizer, Keynes disse, olha, existe uma tendência à insuficiência de demanda. Como existe essa tendência, quer dizer, é preciso que o Estado intervenha, especialmente nos momentos de recessão ou tendência para recessão, para contraciclicamente garantir a demanda. Maravilha. Aí vem o novo desenvolvimentismo e diz o seguinte, ótimo, então estamos fazendo o melhor dos nossos esforços na micro, estamos com uma política macroeconômica keynesiana bem feita, quer dizer, séria, mas não é suficiente. Não é? Você precisa de uma terceira coisa, que é meio macroeconômica, que é o acesso à demanda. Essa é uma invenção do novo desenvolvimentismo. Que é? Que é você ter uma taxa de câmbio que torne competitivas as empresas que usam a melhor tecnologia. Isso é a taxa de câmbio que dá acesso. Se a taxa de câmbio no Brasil, em vez de estar em 5,60, 5,50, cai para 4,70, como nós falamos, aí as empresas não têm acesso à demanda. Foi o que aconteceu no Brasil em 2005, 2006 e 2014. Mexe com a política do câmbio flutuante ou se cria um câmbio especial? Não. O câmbio flutuante continua flutuante. Quer dizer, a política de tarifas ajusta isso. O que é preciso, né, é que que o governo brasileiro faça duas coisas. Ele devia começar a fazer já. Ele devia fazer uma política cambial, adotar formalmente e dizer, olha, eu vou criar uma equipe que vai começar a estudar o problema da taxa de câmbio, acompanhar a taxa de câmbio, e a nossa ideia é que a taxa de câmbio seja competitiva para as indústrias que usam a melhor tecnologia, e para isso, então, quando a taxa de câmbio sair desse equilíbrio, de uma faixa de equilíbrio, num ponto assim, então o Estado intervém, faz uma política para manter... Então ela deixa de ser flutuante no sentido amplo como a gente tem hoje. Que... É flutuante... A não ser no sentido quando o Banco Central entra comprando tal, aliás, não andou fazendo isso recentemente. Mas ela continua flutuante, mas o Estado intervém. Com contramedidas. Com contramedidas quando o câmbio se aprecia. Porque existe uma tendência à sobreapreciação da taxa de câmbio que é crônica e cíclica. Sim. Em países como o Brasil, por uma série de fatores que eu já falei de outra forma. Em segundo lugar, ele precisa reconhecer que existe doença holandesa. Ele pode perfeitamente dizer, olha, hoje não tem doença holandesa, mas o Brasil teve doença holandesa de tanto a tanto, e não foi só aí, não foi só nessa época, e, portanto, portanto, nós reconhecemos que existe esse problema e nós vamos ficar atentos a esse problema. Nenhum governo não faz isso. Tem medo, né? Tem medo dos neoliberais. Porque os neoliberais não querem saber disso, de jeito nenhum. Professor, tem um monte de gente que sabe, a gente sabe, mas tem um monte de gente que até agora não sabe. O que é a doença holandesa? Por que ela tem esse nome? Ah, sim. O nome... Tem a ver com uma flor? Com que é? Não. Tulipas? Não tem, não. Não foi da crise das tulipas. É outra coisa. Eu sei. Então, em 1960, a Holanda descobriu gás de petróleo no seu território. Isso. Então, a Holanda começou a exportar gás de petróleo, né? E a taxa de câmbio começou a se apreciar. E aí, de repente, né, eles viram que eles estavam acabando com a sua indústria. Isso. Estavam trocando o gás de petróleo pela Philips, por exemplo, entre outras grandes indústrias que eles têm. Viram que isso era um absurdo,
né? E trataram de fazer uma série de políticas que eu não sei quais foram, para neutralizar esse problema e voltar a crescer. E fizeram. E aí, lá por volta de 1973, o The Economist, referindo-se a isso, o que tinha acontecido na Holanda, chamou isso de doença holandesa. E ficou esse nome, então. E vale a pena... Que a Noruega resolveu o seu problema de petróleo criando um fundo lá especial e dizendo isso não interfere no câmbio e na indústria. Exatamente. Que a Noruega é o contraponto dessa doença holandesa. Exatamente. Ainda que não tenha teoria, mas eles fizeram o certo. Às vezes, economistas desenvolvimentistas dizem que o Brasil precisa procurar uma nova tendência industrial, uma nova vocação industrial, justamente para que o Estado possa atuar na economia de uma maneira mais eficiente. Ou seja, que nós não podemos sair por aí atirando, metralhando intervenção ou atuação na economia para todos os lados. Nós precisamos buscar pontos focais. O senhor concorda com isso? Concordo. Mas veja o seguinte, quer dizer, o novo desenvolvimentismo, ele defende uma política industrial, que é o que você está falando. Mas, antes disso, ele defende uma política macroeconômica. O novo desenvolvimentismo é uma macroeconomia do desenvolvimento, respeitando o mercado, mas dizendo, olha, eu preciso baixar a taxa de juros. O primeiro paper que nós escrevemos, aí fui eu e o Nakano ainda, em 2001. Foi um trabalho em que nós criticamos fortemente a taxa de juros que se praticava então. Foi o primeiro paper que fez isso, salvo engano meu. E foi esse que me levou ao rompimento com os meus amigos lá no Plano Real. Porque eles mandaram cartas protestando, etc. Mas era um escândalo esses juros. Diziam eles que precisava controlar, era para controlar a inflação. Eu não vejo nenhuma razão para que você precise de uma taxa de juros real de 6%. Naquela época estava em 10%, 11%, 10,5% a 11%. Quando nos países ricos você precisa muito menos do que isso para controlar a inflação. Precisa ser uma taxa de juros um pouco maior do que a taxa de juros no comum. Né? Mas é só isso. Né? O resto, aí o mercado faz. Então, taxa de juros, taxa de câmbio, conta corrente. Então, o Estado está interferindo nisso, aquilo, e deixando o mercado funcionar. E não está interferindo, né, na empresa X, Y, Z. Tá. Agora, por outro lado, você deve ter uma política industrial. E essa política industrial deve escolher certos setores privilegiados. Quer dizer, a política industrial que o governo lançou recentemente tem os setores que eles entendem como prioritários, que me pareceram razoáveis. Não é? Quer dizer, então ele tem que focar os seus esforços aí com subsídios, basicamente, ou crédito com taxas de juros mais baixas, né? Mas para esses setores. Os Estados Unidos está fazendo isso abundantemente, porque uma coisa que é importante observar... E vai continuar, porque eles não têm diferença. Biden, Trump... Não tem diferença, vai continuar. Tudo a mesma coisa. Então, você deve fazer isso. Né? Mas não é o centro da coisa. O centro da coisa, para mim, é você ter uma macroeconomia bem feita. Essa macroeconomia do desenvolvimentismo, do neodesenvolvimentismo, do novo desenvolvimentismo, ela é possível no contexto de um banco central supostamente independente, porque muito do que o senhor está falando é política monetária, né? Controle de câmbio. Né? É possível fazer essa política num eventual dissenso entre o ministro da Fazenda
e o presidente do Banco Central? Eu acho muito difícil, companheiro. Tanto é que esse menino, esse Roberto Campos aí, eu tô batendo nele faz tempo. Vocês são testemunha. Eu não gosto muito dele, eu tenho falado muito. O Reinaldo até falou, para de falar dele, que tá virando super-herói. Pô. Esse descompasso entre ministro da Fazenda e presidente do Banco Central não torna possível produzir uma macroeconomia do novo desenvolvimentismo. Sem dúvida. Ô, Pesce, você é a favor do Banco Central autônomo? Não. Bom, eu queria ouvir isso para dar um gancho bom. Depois você continua. Mas você conta. Não sou. Negócio. Quer dizer, Tá não sou bom. a favor de jeito nenhum. Tá bom. Quer dizer, Nem eu sou, acho mas que uma eu já relativa autonomia, como tinha antes da lei atual, estava bem. Mas autonomia completa, como se fez aqui no Brasil, isso é ridículo. Isso nos Estados Unidos não existe. Não. Existe na Europa. Mas é por isso que a Europa está se estrepando. Quer dizer, enquanto os Estados Unidos está crescendo, por volta de 1990, a Europa e os Estados Unidos estavam, digamos, num nível X. Os Estados Unidos já era um pouco mais rico que a Europa, mas nesse período abriu Um gap muito grande. um gap muito grande, Sim. porque os Estados Unidos continuaram crescendo bem e a Europa praticamente estagnou. Por quê? Porque ela tem uma Comissão Europeia formada de economistas neoliberais, tem agora os presidentes também, essa senhora A alemã, von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. é neoliberal até a raiz do cabelo. Né? Resultado, quer dizer, a Europa não cresce. Né? A Europa se entregou ao neoliberalismo e o Banco Central é totalmente independente. Né? O Banco Central não deve ser totalmente independente de jeito nenhum. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é. Quando você... É curioso que nesse comitê interino, que é o grande comitê do FMI, né, que acontece na véspera da reunião geral aberta, estão lá os presidentes dos bancos centrais, estão lá os ministros de finanças, e atrás dele, como uma espécie de conselheiro, está o presidente do Banco Central. Esse é o formato, que é o formato que é lógico. Né? Enfim, você deve ter um Banco Central melhor controlado. Quer dizer, mas dizendo, mas isso vai dar inflação. É absurdo. Quer dizer, hoje se sabe que a inflação é um mal. Quer dizer, você pode ter, às vezes, trocar um pouco de inflação por crescimento, mas muito pouco. Não é? O espaço não é muito grande. Agora, existem formas e formas de você fazer isto. Quer dizer, eu já disse que você pode perfeitamente baixar a taxa de câmbio, não é? Baixar a taxa de juros, não é? E com isso, se baixando a taxa de juros, também a taxa de câmbio baixa. O Fernando Haddad, que é meu amigo, eu gosto muito dele, né? Mas ele está errado numa coisa, porque ele diz que quando baixar a taxa de juros, o câmbio vai para o lugar automaticamente. Não vai. Se tiver doença holandesa, não vai. Né? E com déficit em conta corrente também não vai. Né? Agora, aqui vai por quê? Por que está essa taxa de câmbio nesse lugar? Porque não tem doença holandesa, e porque, dois, o Brasil continua em crise. Quer dizer, o Brasil continua não tendo, digamos, o beneplácito do Norte. Né? Que é? Que é os Estados Unidos, que é o sistema financeiro Não, eu sei que internacional. os Estados Unidos, mas esse beneplácito, qual é o beneplácito? Quer dizer, eles não têm apoio. O beneplácito aí, quer dizer, eles não... Quer dizer, então, eles desconfiam do governo brasileiro. Desconfiavam do Bolsonaro e agora desconfiam do Lula. Ainda que o Lula tenha sido muito mais responsável do que o Bolsonaro, na parte econômica também. Então, quer dizer, são essas dificuldades que o país enfrenta. Professor, o senhor sabe que as opiniões dos atores políticos acabam influenciando o desempenho da economia. Sim. Então, quando um economista importante, como o senhor, por exemplo, dá uma opinião, isso reverbera. Toda semana eu leio opiniões suas nos jornais. Sim.
A mesma coisa acontece, e às vezes até mais, com os economistas liberais. Muito mais, porque Né? eles têm a imprensa toda... E o teu nome, o Delphi foi professor dele para isso. Eu digo, os átomos na economia pensam. Pensam, exatamente. E aí, como é que faz um ministro da Fazenda como o Haddad, que de fato tem uma formação intelectual muito mais próxima de um desenvolvimentismo e de um novo desenvolvimentismo, para impor essas ideias sem que o mercado sabote o seu trabalho? Como é que faz? Porque, tudo bem, a gente está aqui conversando sobre o que tem de ser feito, sobre o que seria ideal, mas como é que a gente implementa no jogo político e no mundo em que o mercado faz toda sorte de maldades, né? Como é que faz isso para levar faz, adiante? né? É uma gente má. Então, É gente má. então veja, tem o mercado, né? Ou seja, o sistema financeiro brasileiro e internacional, né? Que não querem que o Brasil cresça, que querem juros muito altos, né? Que não ligam para a taxa de câmbio, né? Só se começar a vir crise de balanço de pagamento, aí eles acordam. Uhum. Né? Mas antes disso, deixa para lá. Né? Quer dizer, então essa gente vai realmente se opõe ao desenvolvimento econômico do país. Agora, tem um outro grupo, que são os deputados e senadores, que compram essas ideias, além dos seus interesses... Descompassados com o interesse do país. Isso, descompassar, quer dizer, o seu, esqueci o nome, populismo. Então, eu estava dizendo que governar fica muito difícil no Brasil. Né? Então, me perguntam, você é otimista em relação ao Brasil? Eu sou o maior dos otimistas, mas nesses últimos anos eu perdi o otimismo em relação ao Brasil, infelizmente. Ainda acredito que alguma coisa pode ser feita, não é? Mas não é? A coisa vai indo muito mal. Não é? Então, uma coisa que agora eu lembrei aquele ponto. Quer dizer, uma coisa que é importante na economia política do novo desenvolvimentismo é a ideia de como é que o império se impõe à colônia, ou à semicolônia, que nós voltamos a ser semicolônia desde 1990, quando nós fizemos a abertura comercial e financeira. Como é que funciona o sistema? E o sistema basicamente hegemonia ideológica. Os Estados Unidos exerce a sua hegemonia ideológica sobre os países da sua periferia, né? E vende para eles, e vende para esses países, o liberalismo econômico. É isso. Porque vendido o liberalismo econômico, está resolvido o problema deles. Né? O Brasil não vai crescer, não vai se industrializar. Não há resistência. Não há resistência. Aos interesses americanos. Claro. Então, esse é o esquema básico do imperialismo atual em relação a países como o Brasil, que você não pode mais reduzir a condição de colônia. Isso você não pode para qualquer país do mundo hoje. Né? Mas... e você não pode fazer guerra como eles fazem no Oriente Médio. Aqui não dá. Então, o jeito é esse. E isso é feito, não é? E dá certo. Né? Aquela história de que você não pode... que você não pode crescer com poupança externa, que isso não dá certo. Quer dizer, eu digo que... Eu tenho um velho provérbio, que é um provérbio que diz o seguinte:
The proof of the pudding is in the eating. Quer dizer, A prova do pudim tem que comê-lo. quando você come. Claro, Se tiver bom... É bom ou não é bom? A teoria pode ser boa, mas o pudim é uma merda. Então aí não dá. Nossa, só tem um pudim sensacional aqui. Então, Mas é ruim. Tá bonito, mas É na hora ruim, que é, você um come é pudim ruim. ruim. então o Brasil, né, cresceu como poupança externa. O Brasil, de acordo com a teoria... Bom, porque eu não falei nada aqui sobre a teoria da dependência associada, né? Eu falei um pouco no Falou começo. um pouco, No começo, sim, quando sim, falou sim. do Fernando falei, Henrique. Isso. Então, para a teoria da dependência associada, o Brasil devia crescer com poupança externa, né? E seria uma maravilha. O Brasil adotou a poupança externa, continuou adotando, né? E não cresceu. Quer dizer, o imperialismo não existe, aí não havia imperialismo. Muito bem. Até 1990, o Brasil era um país autônomo. Estava em crise desde 1980, mas era autônomo. Em 1990, quando faz a abertura comercial e financeira, ou seja, submeteu-se ao norte. O que aconteceu depois? O Brasil parou de crescer. Já tinha parado antes por causa da crise da dívida externa Isso. e a alta inflação. Mas agora isso acabou e continuou. Ou seja, a prova do pudim foi... Tá ali. Tá ali. Comemos, tivemos uma baita de uma diarreia e continuamos comendo. É isso. Exato. Pô, você foi tranchando. Professor, nós tivemos o Plano Real, sem dúvida, ele foi eficaz em controlar a inflação, em dar uma estabilidade para a moeda, dar uma certa previsibilidade em muitos aspectos. Agora, os próprios autores ou aqueles protagonistas do Plano Real falam: nós não concluímos o nosso trabalho porque faltou a questão do crescimento. Acho que o senhor... Ele é ágil, viu? Ele já sacou quando eu vou. Não. Eu acho que assim, que às vezes eu acho que a questão do crescimento era antitética com os próprios fundamentos do plano, Claro. né? Não. Então, eu queria que você assim, era uma antítese, quer dizer, o crescimento era incompatível com os fundamentos do plano, ou de fato ficou faltando uma perna do Plano Real? O que é que faltou ali? Porque o crescimento, de fato, foi muito baixo. Olha, eu acho que faltou aí, não sei se é uma boa coisa, porque o que eles dizem, os neoliberais, é que faltam reformas. Isso eles dizem o tempo todo, o que é ridículo, porque o Brasil fez reformas e mais reformas, fez um monte de reformas, todas no sentido neoliberal, além de ter privatizado e privatizado, acabou de privatizar agora a Sabesp, o que, a meu ver, é um absurdo. Aliás, uma das privatizações mais estranhas da história da humanidade. Uma hora a gente fala aqui. Então, o que é que faltou, senhor? Não faltou. O que tem de bom, erro? desculpe. É. Agora, o Plano Real. Então, o Plano Real foi a aplicação da teoria da inflação inercial. E, mais especificamente, uma proposta de neutralização do André, Isso. Lara Rezende. E foi muito bem sucedido, foi uma maravilha. Agora, depois não houve crescimento. Por quê? Por quê? Não é o Plano Real, não há no Plano Real uma coisa que impedisse o crescimento. Foi que eles, para fazer o Plano Real, eles também aumentaram a taxa de juros. Quer dizer, o que é razoável. E aí deixaram a taxa de juros lá nas alturas a vida inteira. Foi baixando aos poucos, mas baixou muito pouco. Mas aí foi para manter o câmbio. Não, Já a justificativa. Mantém o câmbio porque controla a inflação. não, foi para controlar a inflação. Questão do câmbio. Via câmbio. Via câmbio também, para controlar a inflação. Isso. Quer dizer, então isso é uma coisa inaceitável. Você está falando via câmbio? Então, você lembra quando a Dilma começou a usar os preços da Petrobras para controlar a inflação?
Lembro. E todo mundo protestou solenemente que isso não era razoável. Isso. Eu estou de acordo com esses senhores que criticavam. Não se Eu, faz. eu critiquei bastante. Ainda bem que eu não estava tão errado. Então, agora, então você não pode criticar, né, o controle do preço das empresas para controlar a inflação. Agora, mas e em relação ao Brasil? Então, você pode controlar a inflação usando o câmbio. O câmbio é o preço do Brasil. Sim. Entende? Quer dizer, para controlar a inflação através do câmbio, quer dizer, permanentemente, né, é um escândalo. Entende? É a mesma coisa, só que é muito pior do que controlar a inflação com os preços da Petrobras ou qualquer outra empresa estatal. Então, isso não se faz nem se pode fazer. E se fez, o senhor está dizendo porque se fez isso no real. Foi, isso. claro. É que se disso. fez. O ministro está falando é disso. Se referindo isso. ao real. E É, Gustavo Franco segura até quando tem de liberar e aí ele sai. Tem uma marca de valorização. Isso. Tem a marca de valorização pós-eleição. Só para lembrar o que está sendo discutido. Agora, professor, o senhor basicamente defende o novo desenvolvimentismo é uma corrente de pensamento que, segundo eu entendi, o senhor elabora a partir do começo dos anos 2000, né? Ou seja, que já tem 20 e tantos anos. Isso. E todo intelectual que elabora uma nova corrente de pensamento busca convencer pessoas. Sim. E eu tenho certeza que o senhor já tem um conjunto de economistas mais ou menos jovens Isso. que professam esse mantra. Aham. Né? Quais são... Isso é importante para o nosso espectador entender quem é que vai ajudar o senhor a desenvolver e continuar a desenvolver esse trabalho. E quem são essas pessoas? Porque... Quais são os epígonos no melhor sentido? Dessa corrente de pensamento que, espero eu, influencie os governos, influencie o ministro Haddad, influencie o presidente Lula e os próximos governos. Eu já sou influenciado por isso faz Olha. tempo, mas o que eu estou borrado é uma coisa horrível. Olha, quer dizer, há desenvolvimentista no governo. Eu acho que o Lula é um desenvolvimentista, embora ele é mais um distribuidor de renda do que um desenvolvimentista. Não, eu sou desenvolvimentista. Para de me sacanear, Bresser. Eu sou desenvolvimentista, que eu não conheço muito teoria, né? Não. Eu sou mais Mas, coisa prática. Da prática. Agora eu estou vendo surgirem jovens, porque eu já falei de uma série de economistas que são 20, 30 anos mais moços que eu, mas já estão na idade dos 50 ou 60, né? E eu estou com... Tem outros mais jovens ainda que estão surgindo. E eu espero que um dia, mais cedo ou mais tarde, eles cheguem ao governo, né? Agora, não basta você chegar no governo, como estamos vendo aqui com o Haddad. Você precisa poder aplicar as suas ideias. E não dá para aplicar. Quer dizer, não dá para aplicar porque não deixam. Então vamos lá. Quais são seu juízo, quais são os entraves? É Congresso, é mercado, é o quê? São esses dois. Congresso e mercado. Congresso, é mercado, e a classe dominante toda. Não, Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. é a burguesia toda. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. O senhor fez uma empresa gigantesca. O Abílio, eu conheci o Abílio também, Sim. ele sempre reconheceu Grande amigo meu. o seu trabalho. O senhor foi quem foi, é quem é, né? Criou essa empresa gigantesca, Ajudei a criar. ajudou a criar. É nome de bairro, é nome de estação de metrô, enfim. Nome de plano econômico. Nome de plano econômico. O senhor transita num ambiente de gente endinheirada, de gente sabida, de empresários. A elite brasileira... Eu vou botar o senhor numa saia justa agora. A elite brasileira é ignorante pra diabo, né? Ou não? A elite brasileira é muito ignorante.
Ela é muito ignorante. Isso. Bom, mas Eu só espera queria um ouvir pouquinho. isso para ter um corte, mas agora depois ele explica. Não, eles têm o conhecimento que eles têm de economia e da política, etc. É muito modesto. Às vezes o senhor não tem a Ignorante. impressão de que eles têm um conhecimento que é até contraproducente do ponto de vista dos próprios interesses? Mas é. É, né? Mas é claro que é. Porque se eles se interessassem por essas ideias, mas eles foram dominados pela hegemonia do Norte. Então, não conseguem fazer outra coisa senão ficar firme no seu neoliberalismo, quer dizer, e isso no seu medo do governo, né? Então, que o Estado vai estatizar toda a economia, é ridículo isso. É uma coisa absolutamente ridícula. Ninguém quer fazer isto. Isso, é. Não, porque uma coisa que é importante para o novo desenvolvimentismo é o seguinte, é que o mercado é entendido como uma instituição de coordenação econômica via competição entre as empresas ou entre as pessoas, e que é ótima, que é um maravilhoso instrumento de coordenação quando há competição. Agora, não é um super-homem, não é um Deus, como pensam os neoliberais. Quer dizer, esse mercado tem suas limitações. É uma coisa automática, mas tem muita gente que interfere fortemente no mercado, né? Para defender Os seus próprios átomos, como de interesses. Delfim, que têm opiniões. Né? Então, você não pode realmente ficar só por conta do mercado em hipótese alguma, né? Ô, Valfrido, nós estamos já com mais de 1h30, caminhando para 2 horas de entrevista, e a gente poderia ficar aqui mais 10 horas, que é uma conversa Eu tô queria ter cansando, confesso. absolutamente fascinante. Não, o senhor está ótimo, o senhor tá na sua espetacular. ótima forma. E eu Mas quase em tomei algum notas momento, aqui. a gente tem que terminar também, né? Eu vou fazer a minha questão, mas você vai emendando para a gente caminhando para o encerramento. Isso. Porque quem está acompanhando vai querer saber essa questão que eu vou fazer para o senhor. Em que esse governo está, a seu juízo, essencialmente acertando e em que ele está essencialmente errando? E o senhor tem direito de falar assim, a sua pergunta não é boa, a sua pergunta é errada. Porque como não existe boa resposta para a pergunta errada, então o senhor pode falar assim, não, a pergunta não é essa, não tem problema. A gente não magoa fácil aqui, né? Nem um pouco. A gente teve pelo menos um entrevistado que assim, a gente provou que não magoa fácil. De jeito nenhum. Não magoa fácil. Não vamos dizer jamais. Então, assim, em que está essencialmente acertando, em que está essencialmente errando, ou então a pergunta não é essa? A pergunta é boa. Obrigado, professor. Então, quer dizer, o que ele está acertando? Ele está acertando porque ele está conseguiu fazer a reforma tributária, metade dela, né? A reforma tributária na parte do consumo. Isso foi uma grande vitória. Ele fez, como é que chama aquilo? O Arcabouço fiscal. Que foi uma coisa também muito boa. Ele conseguiu se livrar daquele absurdo, imbecil sistema de teto de gastos que foi criado pelo Temer, né? Ele está trabalhando, está aumentando as tarifas devagar, mas está conseguindo. Está conseguindo aumentar a receita também um pouco, mas é difícil. Então, essas são as coisas certas que ele está fazendo. E na área social, eu imagino que também haja coisas certas, embora não tenha muita informação. Agora, o que tem de errado? O que tem de errado é que eu acho que ele devia falar sobre uma política cambial.
e começar a montar alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, que os outros países... os Estados Unidos não tem política cambial? Tem, Ô, né? E tem lá um grupo dentro do Tesouro, né? O Ministério da Fazenda deles, o Tesouro, quer dizer, para ir acompanhando câmbios, é uma equipe, né? Para fazer a sua política industrial, a sua política cambial. Não se deve falar muito nisso, porque não fica bem. é o que eu ia falar. Eu fico com a impressão de que se toca nisso, imediatamente começa na própria imprensa, meus coleguinhas do jornalismo econômico, que só ouvem as pessoas do mercado, não ouve um acadêmico, não vão ouvir esse senhor, por exemplo, entre outros que não ouvem, gente brilhante. Porque eu falo assim, estão querendo acabar com a independência do Banco Central, criando uma coisa paralela. Esse é por isso. Mas siga na sua tese. O senhor acha que precisa ter esse debate? Como eu disse, devia reconhecer que a doença holandesa é um problema que o Brasil precisa realmente também estar atento sobre isso e agir quando for E necessário. nesse caso a acusação seria estar querendo acabar com o câmbio flutuante. Quer dizer, que são teses, são coisas que vão sendo criadas e que você não consegue nem debater, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, a minha última, e depois... Não, a sua é a última. Não, põe mais uma depois. O senhor já viu um debate econômico tão burro no Brasil como hoje? É isso que você falou, quer dizer, é um debate em que só se fala de déficit público, de Como se fosse o único fundamento da superávit economia. primário. Tal. Superávit primário, déficit público e trajetória da dívida. Acabou. Só. Quer dizer, então isso é ridículo. Há muito mais coisas para se discutir, né? Então, mas essa é a lógica, né? Como segundo a teoria deles, teoria lá do... O mercado resolve todos os problemas, basta que o Estado garanta, né, o equilíbrio fiscal, que isso o mercado não pode fazer, o que é certo. Então, nós só nos preocupamos com isso. E você reduzir o déficit público, ter um déficit primário zero, ou um superávit nessa área, é que tem que ser feito, nada mais. É muito bom ter um superávit primário, né? Eu gostaria muito que tivesse, né? Mas não é tudo. Não é assim. A carga tributária brasileira é relativamente alta, mas é interessante que quem aumentou a carga tributária fundamentalmente no Brasil foi o Fernando Henrique, né? E chegou a 33%. Isso. Hoje está em 32%, né? Caiu um pouquinho, quase nada. Ficou estável praticamente. Quer dizer, e dados os compromissos que tem o Estado brasileiro e dada essa taxa de juros, né, então precisaria aumentar essa taxa. Há uma outra coisa que é curiosa, que é o seguinte: modelo de substituição de importações, né? Isso. Não vou voltar... Eu acho que foi um sucesso o modelo de importações, mas há um certo momento em que você precisa parar com essa ideia, porque você tem empresas competitivas, então não precisa mais isto. Tudo bem, estou de acordo com isso. Agora, o que acontece? Quer dizer, aí é o argumento da indústria infante. Então, não faz mais sentido você vir com o argumento da indústria infante. Agora, no entanto, eu acho que nós devíamos novamente proteger a nossa indústria. Quer dizer, não só proteger com Tarifas. Com taxa de câmbio certa, juro baixo e taxa de câmbio certa, que essa é a armadilha que nós estamos, mas também é preciso que haja uma política. Muito bom, professor. Uma aula magistral. Espetacular. Uma baita aula magistral. Muito obrigado. Professor, a gente não falou isso e é fácil encontrar na internet. O senhor está com que idade? 90.
Sabe a minha tristeza qual é? Sabe como eu vou chegar? Eu sei que eu não vou estar Nem assim. eu. O senhor Brilhante, brilhante, espetacular. Nos Baita seus aula. 90 anos, uma baita aula, Baita uma aula. aula que esse programa recebe. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Professor, parabéns. Maravilhosa aula. Maravilhosa Muito aula, magnífica. Muito obrigado. espetacular. Olha aqui, 90 anos, é claro que a gente não vai conseguir, né? Com os nossos Não. hábitos, jamais. 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 Mas está aqui o professor com ideias novas, com um livro novo, né? E querendo ajudar o Brasil. E lutando para ajudar o Brasil. E vai conseguir. Obrigado, Viva, professor. professor. Uma Obrigado. honra para nós. Muito obrigado É a isso aí. vocês também. Muito obrigado.